Eleições 2020. Na série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, hoje vamos conversar com Zairo Casagrande, reeleito pelo PDT. Ainda repercute morte de homem em loja do Carrefour de Porto Alegre. Movimentos sociais protestam e pedem o fim do racismo no Brasil. Temporal do fim de tarde de ontem trouxe transtornos para a população criciumense. Em virtude do número elevado de casos de coronavírus na cidade, prefeito Clésio Salvaro decreta estado de calamidade pública. Comissão especial da Alesc discute com o secretário de Estado da Fazenda orçamento para Santa Catarina em 2021. Anvisa recebe documentos da Pfizer para a submissão contínua de vacina contra a Covid-19. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 27 de novembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Na série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, vamos conversar hoje com Zairo Casagrande, reeleito pelo PDT para mais 4 anos de mandato. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os 17 vereadores eleitos do município de Criciúma, estou aqui sendo recebido na residência do vereador Zairo Casagrande, do PDT, que acabou sendo reeleito para mais 4 anos de mandato. Vereador, diante de uma renovação grande promovida pela sociedade na Câmara de Vereadores, o senhor foi um dos remanescentes. O senhor entende que fez um bom trabalho, haja vista que a população deu aval para o senhor continuar mais 4 anos de mandato? Como é que o senhor avalia essa reeleição? Bem, bom dia a todos que estão acompanhando essa entrevista. Na verdade, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista matemático, a eleição do Zairo Casagrande foi muito tranquila, né? Já que sobraram, né, do ponto de vista matemático, mais de 430 votos de folga. Então, sob essa ótica, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, de certa maneira resgatou, né, o brizolismo que tinha em Criciúma, e o deputado Minotto, na verdade, a sua coligação fez 2 vereadores, quando na anterior não havia feito nenhum vereador. Então, a vereadora Giovana também foi eleita dentro dessa coligação. Então, quando se fala, eu avancei 5 posições, vamos dizer assim, na tabela dos vereadores eleitos, em relação à eleição passada. Então, talvez eu tenha tido o melhor resultado dentre daqueles que lá estavam, nesta questão da posição em que se elegeu. Bom, por que aconteceu isso? Nós, durante o mandato, procuramos fazer 2 coisas que todo vereador deveria fazer. Legislar, nós apresentamos 140 projetos e aprovamos 90. Quer dizer, esta produtividade, este trabalho parlamentar foi reconhecido na urna, né? E com muita folga. Segundo, nós procuramos fiscalizar, quer dizer, a boa aplicação do dinheiro público. Então, só para citar como exemplo, a questão da iluminação pública, né? É de domínio público os acontecimentos que ainda vão se desenrolar e que ainda vai ter consequências, no sentido de quê? De economizar o dinheiro público, de cuidar do dinheiro público. O vereador que preza por essa tarefa de fiscalizar, ele acaba se reelegendo. O vereador que abre mão do seu papel de fiscalizar, veja, você observa de todos, por exemplo, que compuseram as mesas diretoras, poucos se elegeram. Na minha opinião, por basicamente negar o principal papel do vereador, que é cuidar do dinheiro público, cuidar do orçamento público. Então, esta atitude do vereador respinga lá no final do processo, na eleição. Então,
legislar e fiscalizar. O que a sociedade espera dos vereadores? Que façam isso, né? Isso depois resulta numa eleição. Se você vai disputar a eleição, acaba se transformando em votos. Então nós, na minha opinião, eu não abri mão de legislar, eu não abri mão de fiscalizar. Qual vai ser a sua postura dentro da Câmara de Vereadores agora, vereadora? Já vi que o senhor vem da oposição. O senhor foi um dos vereadores mais ferrenhos com relação à fiscalização em cima do Executivo. Continua com essa forma de atuação no Parlamento? Isso de certa maneira é uma lenda, né? Porque nós aprovamos mais de 390 projetos do Executivo. Então não faz sentido falar em oposição a pessoas ou partidos. Nós somos rigorosa oposição a tudo que faz mal à sociedade, a tudo que faz mal à sociedade. E exemplos não faltam, né? Então, nós nos posicionamos em muitos projetos a favor do Executivo e naqueles que causavam dano à sociedade, e foram muitos, nós tivemos uma postura muito rigorosa de evitar que a Prefeitura se endivide sem necessidade, de evitar gastos desnecessários. A nossa Prefeitura, por exemplo, desperdiçou mais de 10 milhões de reais com cartas convite, porque quando não há disputa, os preços sobem em média 30%. Quer dizer, não se admite que um governo faça 445 cartas convite. Esse é o papel do vereador, que aprova aquilo que é bom e denuncia e vota contra aquilo que é muito ruim para a cidade. Então, se causou um prejuízo de mais de 10 milhões para Criciúma, você não pode ser a favor. Aqueles que se omitiram, a urna condenou. O senhor deixa de ser agora o vereador dos seus eleitores para ser vereador de todos os criciumenses, inclusive aqueles que não votaram no senhor. Qual o recado que o senhor dá para o eleitor da nossa cidade? Bom, primeiro agradecer aos que votaram no vereador Zairo Casagrande e aqueles que não votaram, né? Porque cada um de nós tem os seus critérios, a sua forma de avaliar. Eu acho que está havendo uma evolução, quer dizer, está havendo cobrança de parte da população e na medida que você se aproxima, que ouve toda a população, todas as comunidades, todos os bairros, transforma ideia em projetos e projetos em leis, isso independe de qual grupo que trouxe a sugestão, de qual grupo que trouxe a ideia. Nós fizemos isso 140 vezes durante o mandato. Então, nós temos uma das maiores produtividades da história da Câmara e vamos manter o mesmo ritmo. Aquilo que for bom para Criciúma, nós vamos votar a favor com toda a tranquilidade, como sempre fizemos. E aquilo que é muito ruim, nós estaremos lá para defender o interesse do cidadão, qualquer cidadão. Tá certo. Obrigado, parabéns ao vereador Zairo Casagrande, reeleito pelo PDT, vai reassumir, né, a sua cadeira. Aliás, ele continua como vereador, mas a posse oficial dos reeleitos e também dos eleitos dia 1º de janeiro, e nós continuaremos com a nossa série de entrevistas com todos os 17 vereadores. Na segunda-feira, um novo entrevistado. Voltamos ao estúdio. A Rede Carrefour vem sendo o principal alvo dos protestos antirracismo no Brasil desde a morte de João Alberto Silveira Freitas na última quinta-feira, após ser espancado por seguranças de uma loja no Rio Grande do Sul. Além de correr o risco de ser condenado a pagar uma indenização por danos morais, o grupo pode sofrer um grande prejuízo com a desvalorização da marca no mercado nacional. A avaliação foi feita por especialistas ouvidos por nossa reportagem. Pouco movimento e segurança em alerta. Foi assim que a semana começou nessa unidade do Carrefour, na região central de São Paulo. No último fim de semana, lojas da rede em todo o país foram alvos de protesto. Essa loja também em São Paulo foi depredada e os manifestantes chegaram a atear fogo no local. A revolta teve início após a morte de João Alberto Silveira Freitas na última quinta-feira. Em pouco mais de 5 minutos, o homem foi espancado e asfixiado por seguranças de uma loja do Rio Grande do Sul. Os
protestos contra a empresa fizeram com que a direção da rede se pronunciasse. Nesse vídeo, o CEO do Carrefour no Brasil pediu desculpas pelo ocorrido. Reforço meu compromisso com todas as famílias brasileiras. Se uma crise como essa está acontecendo conosco, é porque temos a responsabilidade de mudar isso na sociedade. A morte de João Alberto não pode passar em vão. É por isso que assumimos hoje compromisso de ajudar a combater o racismo estrutural. Comunicaremos nos próximos dias todas as nossas iniciativas e o comitê dedicado exclusivamente a esta causa. Mais uma vez, minhas sinceras desculpas. O vice-presidente de Recursos Humanos também falou e destacou que a empresa emprega vários funcionários negros. 57% dos nossos colaboradores são negras e negros, e mais de 1/3 dos gestores se autodeclaram pretos ou pardos. Mas estamos conscientes que precisamos de mais ações concretas e efetivas para o fortalecimento da nossa cultura de diversidade. A direção do Carrefour ainda prometeu doar todo o lucro obtido na sexta-feira de todas as lojas. A rede de origem francesa conta com 500 unidades no Brasil. Apesar da empresa que fazia segurança ser terceirizada, especialistas acreditam que o Carrefour deve ser responsabilizado pela morte de João Alberto. Além do inquérito policial, o grupo pode ser condenado a pagar uma indenização para a família. E devido à gravidade do fato, a lei ainda prevê uma ação de dano moral coletiva para todos os brasileiros. Isso tem previsão no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência também existem alguns julgados para situações semelhantes a essa, não idênticas, mas situações semelhantes nas quais foi reconhecida essa obrigação de indenizar. Nesse caso em particular, o que se busca é reparar um prejuízo que não é da vítima exclusivamente, quer dizer, existe um dano moral que foi sofrido pela família, pelos familiares, pelas pessoas próximas da vítima, mas além disso, a sociedade também tem valores que são próprios dela e que são afetados quando esse tipo de ato ilícito é praticado. Então, por conta disso, por conta dessa angústia social que é causada por esse tipo de situação, é que há essa possibilidade de fixar essa indenização, que não vai para o bolso de ninguém propriamente, vai para um fundo de interesses difusos, um fundo específico para proteger esses interesses difusos e coletivos e que serve para, de uma certa maneira, também punir essa empresa, e não é uma sanção penal propriamente, de direito penal, criminal, mas no âmbito da responsabilidade civil, essa finalidade de punição, essa finalidade de reprovação e até uma função educativa, pedagógica, para evitar que situações como essa voltem a acontecer, essa finalidade é reconhecida nesse tipo de indenização. Por causa da repercussão do episódio, as ações do Carrefour começaram a semana com um recuo de mais de 4% na Bolsa de Valores. Esse especialista acredita que a morte brutal de João Alberto pode afetar os negócios do grupo no país. Ele afirma que, além da gravidade do caso, a postura adotada pela empresa após o ocorrido desagradou a muitos consumidores. Você tem um monte de formas de declarar uma atitude muito mais responsável, muito mais com um entendimento de que tem uma responsabilidade muito mais direta com o evento do que simplesmente dizer minha loja vai fechar durante 24 horas, estamos averiguando, não temos ainda informação, ou seja, tentando se eximir desta responsabilidade, dessa corresponsabilidade que era a marca. E aí você sente isso na atuação, no preço da atuação, né? A Bolsa de Valor, ela é a pulsação mais evidente que a gente tem hoje numa marca de capital aberto. Ela voltou ao normal, mas naquele dia o prejuízo que ela teve é o prejuízo de centenas e milhares de consumidores e também investidores que tiraram crédito de confiança do Carrefour. O mesmo consumidor que viu uma cena como essa do Carrefour, ele é investidor na Bolsa. E aí ele vai lá e vende ação, ele abre mão de ser um investidor na Bolsa do Carrefour. Então, por isso que a gente vê essa oscilação tão rápida. Porque hoje, o consumidor que compra uma embalagem de ketchup na gôndola do Carrefour é o mesmo cara que à noite é um trader, que vai lá e negocia a ação, porque ele vai negociar, vai ficar com as ações sempre das empresas, das corporações que ele mais acredita.
A seguir, temporal do fim de tarde de ontem trouxe transtornos para a população criciumense. O temporal que atingiu Criciúma no final da tarde de ontem trouxe transtornos e prejuízos à comunidade criciumense. Acompanhe. A tempestade caiu perto das 6 horas da tarde. A chuva forte alagou ruas do centro e também bairros da cidade. A frente fria estava sendo esperada. A Defesa Civil chegou a emitir uma nota alertando para a chance de temporal. Entre as ocorrências registradas, a mais grave foi no bairro São Luís. Uma árvore despencou em cima desta casa, deixando o imóvel completamente destruído. Ninguém se feriu. Na região central de Criciúma, vídeos amadores foram realizados por populares, mostrando o transtorno ocasionado pela chuva. Na Avenida Centenário, motoristas também enfrentaram dificuldades em transitar em virtude do grande acúmulo de água na pista. Segundo a Defesa Civil, choveu na cidade o equivalente a 44 milímetros por hora. Com 100% dos leitos de UTIs destinados a pacientes que testaram positivo para a Covid-19 estarem lotados e com os números que não param de crescer, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, acabou decretando estado de calamidade pública no município. Preocupado com o aumento exagerado do número de casos positivados de Covid-19 em Criciúma, o governo municipal, através do prefeito Clésio Salvaro, decretou situação de calamidade pública. São mais de 10.500 pessoas infectadas na cidade desde março, início da pandemia. Destes, mais de 9.000 estão recuperados e 124, infelizmente, perderam a vida. Atualmente, 1.321 casos estão ativos e outros 1.139 são suspeitos. Com o decreto, Salvaro pretende tomar medidas mais drásticas para combater o coronavírus. O prefeito acredita que os números poderão piorar ainda mais, pois para ele, o resultado das aglomerações durante as eleições ainda não chegou. Em entrevista concedida à Rádio Eldorado na manhã desta sexta-feira, o prefeito confirmou que quase todos os leitos de UTIs na cidade estão ocupados. Segundo Salvaro, restam 7 leitos liberados no Hospital São José. Porém, não há profissionais disponíveis para atender a demanda. Clésio Salvaro foi enfático ao afirmar que Criciúma se aproxima de um colapso na rede pública de saúde. O chefe do Executivo Municipal ainda confirmou que o Hospital do Rio Maina continuará como um centro de retaguarda para dar suporte aos hospitais da região. Mais uma vez, o prefeito disse que é contra o lockdown, mas pediu conscientização à população e que a mesma continue com os cuidados redobrados, como o uso de álcool em gel, uso de máscaras e distanciamento social. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebeu na sede do Parlamento o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. A intenção foi debater o orçamento do governo para o ano que vem. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, prestou informações à Comissão de Finanças e Tributação sobre as previsões orçamentárias para 2021. Durante cerca de 1 hora, o chefe da Fazenda respondeu a uma série de perguntas feitas pelos parlamentares. Segundo Paulo Eli, a estimativa do orçamento para 2021 foi elaborada em julho deste ano, a partir da análise de indicadores econômicos. O valor aproximado é de 30,5 bilhões. Julho nós estávamos com uma queda de receita acentuada ainda em relação ao acumulado do ano passado. Então, naquele momento, foi feita a previsão da arrecadação de 2021 com base nos indicadores econômicos daquele momento.
É claro que nós temos que separar aquele momento do momento atual. No momento atual, nós já estamos numa recuperação econômica, a receita está subindo, está se recuperando. No mês de julho, no mês de outubro, nós tivemos o zeramento da perda do acumulado em relação a 2019. E em cima disso, nós estamos construindo e nós construímos a receita de 2021. O secretário complementou ainda que o déficit orçamentário de cerca de 1,6 bilhões previstos para o próximo ano está ligado ao déficit da Previdência. O déficit da Previdência o ano que vem deve ser de 5 bilhões e 200 e nós temos que gerar a receita líquida do Tesouro de 1 bilhão e 600 para dar conta de pagar o déficit da Previdência. A retomada do pagamento da dívida pública do Estado em 2021 foi outro ponto abordado pelo chefe da Fazenda, que expôs as ações que o governo fará para contornar a situação. Na realidade, o Estado está trabalhando no crescimento da receita, voltar à vida à normalidade, né? Isso vai gerar recursos suficientes para pagar a dívida pública, né? A dívida pública não nos preocupa muito, porque ela já está no orçamento e ela já é um pagamento normal. Nós geramos um caixa em função da suspensão. Após a apresentação, o secretário da Fazenda foi perguntado pelos deputados sobre dados técnicos apurados, a previsão de superávit financeiro, a conclusão de obras públicas e também sobre a reforma da Previdência. Os parlamentares expuseram suas opiniões e expectativas sobre o rumo orçamentário do Estado. Vossa Excelência fez agora há pouco o comparativo da receita 2019 para 2020, como estava se comportando. Tenho dito reiteradas vezes aqui para os senhores deputados da Comissão de Finanças e em outras situações, de que o governo de Santa Catarina tem tido um colchão financeiro invejável em relação aos últimos, pelo menos 10, 15, 20 anos no Estado, de governadores anteriores. Quando a gente discute receita, despesa, enxugar a máquina, demitir servidor, previdência, ok. Isso é fundamental porque nós estamos tratando de gestão pública. E a gente precisa ter recursos para fazer uma boa gestão. Agora, não é suficiente fazer esse debate. Me perdoem, não é suficiente. Porque a gente anda nesse estado e a gente tem um modelo que ele pode gerar um desenvolvimento nas regiões muito maior. Dentro desse futuro, nós realmente precisamos pensar o Estado com visão de longo prazo em todas as suas áreas, todas as suas carências estruturantes, para daí sim o dinheiro chegar onde deve chegar e produzir os efeitos que nós todos esperamos para Santa Catarina. A seguir, a Anvisa recebe documentos da Pfizer para submissão contínua da vacina contra a Covid-19. A Anvisa recebeu novos documentos da farmacêutica Pfizer para a validação da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Esta etapa ainda não diz respeito ao registro do imunizante no país, mas é um passo a mais rumo à prevenção da doença. Em entrevista exclusiva à RIT TV em Brasília, o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização deu detalhes do andamento do plano de vacinação contra a Covid, mesmo que ainda não haja uma vacina aprovada. Nesta quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu da farmacêutica Pfizer dados referentes aos estudos clínicos e não clínicos das fases 1 e 2 da vacina, desenvolvida pela empresa junto com a BioNTech para combater o coronavírus. A Anvisa disse em nota que tem até 20 dias para analisar os dados entregues pela farmacêutica hoje. Disse ainda que os documentos entregues não tratam do pedido do registro da vacina em si. Isso só poderá ser feito depois que a farmacêutica comprovar a eficácia da vacina em grandes populações, o que só acontece na fase 3. Só depois disso é que a Anvisa poderá ou não liberar a vacina no país. Nós temos 11 vacinas em fase 3, que é a última fase do pré-licenciamento para uma vacina, e algumas delas, ou pelo menos 4 delas, já anunciando esses primeiros resultados.
são anúncios somente, nós não temos ainda a publicação desses dados. Esses dados vão ser submetidos às diferentes agências regulatórias, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, na própria Anvisa. E a Anvisa, como as outras agências, já vem recebendo o que nós chamamos de submissão contínua. Os dados da fase 3 ainda não estão prontos, mas já vem submetendo as fases 1, 2, para um já entendimento melhor, ao invés de num cenário de se juntar tudo num único dossiê, a submissão contínua permite com que a Anvisa já vá avaliando, a Anvisa e as outras agências de todo mundo já possam ir avaliando já os estudos prévios. Então temos que aguardar a publicação desses estudos, a submissão, para nós torcermos para em breve termos vacinas licenciadas. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, que participa da discussão do plano de operacionalização da vacina contra a Covid no Brasil, diz que o governo está trabalhando integrado aos estados e conselhos para firmar uma estratégia de imunização, ainda que não haja vacina aprovada. Em entrevista exclusiva à Hit TV, ele detalhou. Desde agosto, o Ministério da Saúde vem elaborando um plano de estratégias de introdução da vacina, que não se restringe só à definição do público-alvo ou de cronograma de datas de aplicação, mas também todos os outros aspectos necessários a um programa, a um plano de vacinação em termos de campanha como esse. Questões logísticas, questões da própria vacina, grupos prioritários, vigilância de efeitos colaterais, eventos adversos. São definidos ou são estudados possíveis cenários. Entre esses cenários, leva-se em conta a quantidade, o tipo de vacina, o que será essa vacina pela Anvisa, assim, que faixa etária, como vai ser a bula da vacina, para que grupos a vacina vai ser destinada. Tudo isso, obviamente, é fator limitante das tomadas de decisão nesse momento. Temos que aguardar esses dados para que a proposta de estratégia seja definida. Então, os estudos estão sendo feitos sob a ótica desses diferentes cenários. Não há um prazo definido para divulgação dessas estratégias, porque elas são muito dinâmicas, né? Essas estratégias vão variar de acordo com a publicação desses estudos. Na semana passada, o governo federal deu uma prévia sobre como o plano de imunização vai funcionar. O governo relaciona 10 eixos de atuação prioritária para guiar as campanhas de vacinação no Brasil. O Ministério da Saúde informou que vai enviar as doses das vacinas aos estados, que farão a distribuição aos municípios, conforme realizado normalmente em outras campanhas. As vacinas, o sucesso dos programas de vacinação são muito baseados na confiança da população naquele produto. Então esse plano precisa ser bem, vamos dizer, estudado. A Anvisa, a partir desse registro dessas vacinas que foram utilizadas no Brasil, deverá explicar, deverá comunicar com a população quais são os dados que nós temos de utilização para essas vacinas, para que a gente possa ter confiança da população naquela vacina e nos benefícios que nós vamos fornecer com a sua utilização. Esse é o caminho do sucesso dos programas de vacinação: transparência e comunicação adequada com a população. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, ansiedade, um problema que não afeta apenas humanos. Animais de estimação também sofrem desse mal. Diferente da gente, os animais, o estresse nos animais não é pelo excesso de afazeres. É o contrário, nos animais o estresse é pela falta do que fazer, pelo tempo ocioso que eles têm em casa. Deputados estaduais cobram recuperação de rodovias em Santa Catarina. Fazem lá um trecho de 2 km, 5 km, 10 km, aí passam para outro pedaço, e esses trechos que estão ficando prontos estão apresentando uma série de problemas. Terça-feira, sinal de alerta. Cresce o número de infecções por Covid-19 na região. Em Criciúma, 100% dos leitos de UTIs estão ocupados. Número de abstenções chamam a atenção de autoridades. Faltosos nas eleições devem ser ainda maiores nas cidades onde há segundo turno. Se a pessoa não votou, não justificou, foi imposta a multa e não pagou a multa, aí nós começamos a ter alguns problemas graves, porque a pessoa não estará quite com a justiça eleitoral, então não vai poder tirar passaporte, não vai poder renovar o passaporte, aquelas pessoas que já têm, não vai poder obter empréstimos em instituições financeiras. Quarta-feira,
Na pandemia, consumo de chá aumenta no Brasil. Eu acredito que as pessoas não sabem o poder que os chás têm, porque realmente os chás calmantes, eles são muito eficientes. Chazinho de camomila, cidreira, o mulungu, que não é muito conhecido, eles são calmantes. Gerente de loja é vítima de racismo. Caso aconteceu em Minas Gerais. Eu agachado de costa, o esposo passa, ela fica e me chama. Pois não. Aí eu levantei, quando eu levantei, ela já teve uma reação diferente quando me viu, porque eu virei de frente dela. Eu quero falar como gerente. Eu falei, pois não, pode falar, sou eu mesmo. Aí ela sorriu e falou, não, é inadmissível uma loja tão grande dessa colocar um negro para tomar conta. Quinta-feira, mesmo diante do aumento no número de casos positivos da Covid-19 em Criciúma, prefeito Clésio Salvaro garante que não haverá novo lockdown. As pessoas não estão pegando vírus no local de trabalho. As pessoas estão pegando vírus, estão sendo contaminadas nas festas de final de semana, à noite, nas baladas, nos bares. Não é no local de trabalho. Por isso, não terá lockdown na cidade de Criciúma. Todo mundo tem que trabalhar, agora tem que se cuidar. Ensino particular perde 1 milhão de alunos no Brasil. O setor público é obrigado a oferecer esta vaga, deixar bem claro. Então o pai tem esse direito. O problema é que se a vaga não existe, se não tem sala de aula, se não tem estrutura, como nós vamos fazer? O governo até pode contratar professor por processos especiais, mas a estrutura da escola, às vezes, não temos essa estrutura, não temos condições de receber essa criança. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã no finalzinho da manhã com o Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.